Olá, boa noite. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o filme A Conquista do Paraíso, de Ridley Scott. O filme, na verdade, com o título 1492, A Conquista do Paraíso, ele foi gravado em 1992 e dirigido por Ridley Scott, onde ele faz uma referência à data do descobrimento da América por Cristóvão Colombo em 1492. A narrativa do filme, escolhida pelo diretor, foi construída a partir de documentos históricos, como os diários de Colombo, as memórias de do filho do Colombo, o Fernando, e parte das obras do padre jesuíta espanhol Bartolomeu de las Casas, que foi missionário nas colônias espanholas e era um defensor dos nativos. Em 3 fases, podemos perceber o desenvolvimento da história do filme, onde o cineasta nos mostra a Europa, os europeus, a América, os nativos ameríndios e o choque cultural desse encontro. Aqui eu coloquei uma foto do diretor, Ridley Scott, que dirige o filme, e o do ator Gerard Depardieu, que é o intérprete de Cristóvão Colombo. Aqui são os tópicos que eu dividi o filme em 3 fases. A primeira fase, a Europa e o descobrimento. A segunda fase, o regresso à Europa e a conquista. E a terceira fase, as contradições humanas. Na primeira fase do filme, o filme nos mostra uma Europa com toda a sua polpa, sua religião assassina, que se passa na Idade Média, né, como todo mundo sabe, que mata as mulheres em praça pública, nos mostra um Colombo sonhador e sua ambição, e a organização da viagem, que será empreendida pelo navegador genovês, que é o Cristóvão Colombo, então contratado pela coroa espanhola. Nessa fase, opta-se por uma representação heróica de Colombo, mesmo sendo a chegada dos europeus à América por acaso, e por uma representação paradisíaca da terra descoberta, onde se tem um contraste com a Europa turbulenta apresentada, pois nessa terra nova, a natureza ricamente apresentada com sua mata, animais, e a recepção calorosa e amigável dos moradores desse lugar, desfazendo o que era para ser natural em um selvagem. Cristóvão Colombo e o seu pessoal não encontraram nenhum ouro, e com a morte de um de seus homens, o Colombo começa a refletir sobre a vulnerabilidade que era para eles aquela ilha e que eles teriam muito que aprender sobre aquele local. Em cada ilha conquistada, eles eram recebidos com grande generosidade e confiança, pois eram confundidos e tratados como deuses pelos índios. Colombo esperava chegar a uma terra promissora, e o que encontrou foram ilhas inexploradas, formando um misto de deslumbramento e decepção, pois o objetivo de encontrar grandes templos cobertos de ouro ficou apenas no sonho. Na segunda fase, retrata o regresso à Europa e os preparativos para a nova viagem, que era o retorno às ilhas e a conquista de fato. E na terceira fase, eles já nas ilhas, as contradições humanas estão em evidência, tanto em Colombo como nas pessoas que estão mais próximas a ele e também nos nativos americanos. Fatos que culminaram com a inveja de pessoas que acabaram transformando Colombo em um péssimo administrador para as ilhas descobertas por ele, e a demora em alcançar o continente fez com que sua façanha fosse atribuída a um outro navegador. Todas as descobertas de novas terras apresentavam pessoas civilizadas chegando calmamente, amigavelmente, tentando um contato com os povos já existentes. Fato é que não podemos ter certeza disso, ou se é realmente isso que aconteceu. A busca por ouro,
riquezas e a ganância de muitos monarcas acabavam transformando sonhos em pesadelos. E se analisarmos os resultados dessas conquistas, chegaremos a uma conclusão diferente das relatadas, pois vários povos desapareceram. Eram sempre tão amigáveis. E por que isso aconteceu? As informações desencontradas e falsas que eram repassadas pelos exploradores aos reinos criavam expectativa nos seus governantes e outras riquezas os faziam sonhar com a transformação de seus reinos em grandes impérios. A ambição e a ganância transformavam os ideais de exploração e colonização em domínio e escravidão. Depois da rota traçada por Colombo e também com a chegada dos portugueses a outra parte do novo continente, várias outras nações como os ingleses, holandeses, franceses, entre outros, se lançaram no intuito de conquistar as riquezas oferecidas, culminando em uma grande disputa entre eles, o que causou mais devastação e extermínio dos povos já existentes. Conclusão. Nos dias de hoje, tudo parece ter sido uma grande conquista. As histórias formam grandes heróis e transformam os povos primitivos em vilões, pessoas sem culturas, selvagens que tinham que ser civilizados, e os que não aceitassem a submissão deveriam ser caçados e exterminados, sempre tendo como desculpa a religião. Tudo isso para disfarçar o verdadeiro intuito, que era o da conquista de novas terras, novos povos e novas riquezas. É isso, valeu!